Alô, alô, você de casa, 19 horas aqui em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Estamos dando início à live política da semana e hoje vamos voltar a dar espaço a eles, vereadores candidatos à Câmara Municipal de Cuiabá. Eu convido todos vocês a assistirem essa live, a participar também, porque política é universal. Às vezes uma dúvida, um projeto, uma crítica serve para a tua cidade. Eu sou Yuri Lupaldi, sou jornalista e tenho o prazer de estar aqui com vocês para falar um pouco de política nessa quarta-feira, dia 30 de setembro, finalzinho do mês. Quintura grande aqui em Cuiabá, que calorão é esse? Eu vou falar um pouco do meu convidado de hoje, antes dele aparecer aqui. Ele é profissional de marketing político digital. Ele é ex-assessor do vereador Felipe Delaton, que também é candidato à Prefeitura de Cuiabá junto com Abílio. Criador do abaixo-assinado digital forapaletó.com.br. Para você que está em outro estado, Fora Paletó é um movimento em prol da justiça sobre um vídeo que saiu na mídia do atual prefeito de Cuiabá, colocando dinheiro no paletó, segundo ele, de um trabalho feito de pesquisa, instituto de pesquisa, mas segundo algumas apurações, dinheiro de propina. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente aqui nessa noite. Ele é Felipe Correia, tem 33 anos, é do Cidadania, apesar de jovem, já foi candidato 2 vezes pela rede Sustentabilidade. Vamos ver se ele já entrou aqui. Quero saber de onde vocês falam. É sempre um prazer estar aqui nessa live do Instagram com vocês, falando sobre assuntos relevantes, temas do interesse de vocês. Sempre leio todas as mensagens privadas, sempre tento responder. Obrigado sempre pelo carinho de vocês, não só nas lives políticas, como também nas lives de assuntos empresariais, também nas lives de entretenimento. Eu peço desculpas da gente não estar fazendo tanta live de entretenimento agora nesses últimos tempos, mas é porque eu estou iniciando um projeto novo que logo eu vou poder falar para vocês, e não queria extinguir todas as lives. Então fiquei com a live Executivos de Sucesso, que é toda quinta-feira às 20 horas, agora excepcionalmente amanhã será às 19 horas. Convido vocês também. A live Executivos de Sucesso, ela fala sobre pessoas, né, que querem se inserir no meio empresarial, né, e fazer bonito, ter algumas receitas de como tocar a sua empresa para frente, né? E as lives de entretenimento são lives com artistas, personalidades, não só aqui de Cuiabá, Mato Grosso, mas também de todo o Brasil. Vamos esperar aí o Felipe entrar para a gente fazer o convite. Se o áudio estiver bom, a imagem estiver boa, peço que vocês dêem um joinha, dê um coração para que a gente se motive aí a continuar fazendo esses projetos de lives tão importantes, né, na vida do cidadão mato-grossense, como também de outras localidades. Ele já entrou aqui na sala, vou fazer o convite. Tem gente de todo o Brasil, mas eu falo para vocês, continuem vendo, política ela é universal e serve para todo mundo. Vamos esperar ele entrar na sala. Felipe Correia, 33 anos, candidato a vereador aqui de Cuiabá. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Yuri? Tudo ótimo, graças a Deus. Com você? Tudo bem também, graças a Deus. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, viu? Imagina, eu que agradeço. Esse espaço da Live Política foi um projeto pessoal meu, minha contribuição como comunicador para levar todos os cidadãos cuiabanos, mato-grossenses, a conhecer um pouco dos seus candidatos aí para fazer uma boa escolha, ver os defeitos, os erros, os acertos e ter uma identificação aí permanente nas redes sociais, não só no Instagram, como no YouTube também. Muito obrigado pelo teu tempo e a tua disponibilidade, tá? Obrigado a você novamente. Uma honra. Que bom. Felipe, vamos começar para que as pessoas que não te conhecem ainda, apesar de você ter participado de 2 eleições já, como é que o Felipe decidiu entrar aí na política? Isso é uma pergunta muito boa. Acho que nunca me perguntaram isso, acredita? Sério? Na verdade, sério. Já me perguntaram por quê, já me perguntaram muitas coisas, né? Mas como eu entrei é uma pergunta interessante. Na verdade é assim, Yuri, eu fundei lá no começo, lá por 2013, 14, 12, eu não me lembro exatamente, eu fundei uma ONG junto com muitos amigos
que hoje, inclusive, muitos deles são candidatos, né? E isso é uma coisa que muito me alegra. Tem muita gente que fica frustrado ou chateado de ver eleitores que já foram eleitores deles ou pessoas que já os apoiaram saírem candidatos, né? E isso me alegra, na verdade. Isso é uma demonstração de que a minha geração, a sua geração, está começando a se levantar, né? Em resumo, eu comecei um projeto social com essas pessoas e ali eu experimentei, né? O quanto a iniciativa privada, pelo menos na teoria, né, poderia colaborar com soluções, porque o Estado, ele infelizmente, até por questões de segurança com o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, ele é muito engessado, né? Então, enfim, comecei um projeto social junto com eles, que é o Projeto Subiu, a ONG Subiu. De lá para cá, eu acabei, por conta do Subiu, eu aprendi um pouquinho sobre mobilização digital, né? Então, na verdade, a ONG ela serviu para que a gente entendesse como mobilizar as pessoas, como transformar, né, a internet num veículo para chamar as pessoas para participar dessas ações. Então, nesse aprendizado que hoje acabou se transformando na minha profissão, né, isso é muito, muito bacana, eu acabei indo trabalhar depois com uma candidata que eu acreditava muito, que uma correção, que acredito muito, chama Adriana Vandoni, que foi secretária de Transparência e Combate à Corrupção no governo passado, que é uma pessoa que eu tenho orgulho de ter trabalhado, que eu gosto muito. E ali eu fui trabalhar com mobilização digital para a campanha, sem saber nada, né? Hoje eu sei que eles entendem que eu colaborei, mas naquele momento a minha sensação é que eu tinha só feito caca, né? E aí foi um processo, né? Daí para frente eu participei da fundação da Rede Sustentabilidade, fui candidato a vereador, fui candidato a deputado federal, nas duas eleições, sem usar fundo partidário, sem usar dinheiro público, até porque não tinha, o partido não tinha, né? Então, na verdade, foi uma grande escola. Hoje eu sou um profissional de marketing político digital, mas eu sou um profissional de marketing político digital justamente para poder fazer minhas próprias campanhas, para poder participar da política sem depender de fundo partidário e, principalmente, sem depender de padrinhos, né? De gente que te abrace, que te financie em troca de um amanhã você me pertence, né? Tanto é que sou um profissional de marketing político digital, mas eu trabalhei com o Velaton, trabalhei com o Abílio, colaborei com o SIC, com o Dilemário, trabalhei com a Adriana, trabalhei com bastante gente, mas assim, você deve ter essa experiência como jornalista, né, Yuri? Quem paga bem é bandido. Quem paga bem é o cara que não está gastando dinheiro do próprio bolso. Então, infelizmente, como profissão, correr pelo lado certo acaba não sendo financeiramente rentável. Mas do ponto de vista de propósito, de sentido no que a gente está fazendo da vida, isso vale muito a pena. Tanto é que hoje está aí. Bucic, candidato a vice, Velaton e Abílio, candidatos a prefeito, então muito me alegra ver esses frutos, por mais que a minha conta bancária esteja bem magrinha. Não, com certeza, Felipe, você tem... Não, você tem toda a razão, mas você tá plantando, né? Você está plantando para colher e vem plantando já há algum tempo. E você que aí é do marketing político, digital, né, tá no caminho mais que certo, porque já estava forte esse tipo de campanha, esse tipo de comunicação. Agora, na pandemia e pós-pandemia só tende a crescer, porque é a nossa comunicação direta. Por exemplo, esse vídeo vai ficar registrado para milhões de pessoas assistirem a qualquer tempo, até para que sirva de cobrança para você depois de entrar na câmera. Então, assim, o audiovisual ele é muito forte hoje, é uma das minhas bandeiras como jornalista. Vim para Mato Grosso por isso e acredito muito nessa linguagem que a gente vai falar sobre essa perpetuação aí do audiovisual. Tem um videozinho aí do Paletó pairando que não tem muito que se responder em cima dele. Então o audiovisual ele se responde por si só. Eu acho bacanérrimo isso. Eu acho que comunica muito mais direto e muito mais rápido com as pessoas. Mas tem uma tia tua, né? Essa live ela é bem descontraída porque ela mostra não só o político como também o cidadão, né, que contribui ali e está usando o serviço de Cuiabá.
Mas tem uma tia sua que lembra muito quando você dizia que ia ser presidente quando crescer. Será que já tinha um pouquinho de veia política aí nessa época? Então, isso é uma coisa muito engraçada, Yuri. Eu não tenho muita lembrança da minha infância. Isso faz parte da forma como minha cabeça funciona, né? Eu era uma criança meio hiperativa, então eu não tenho lembranças assim da minha infância. Mas um dia, esses tempos atrás, conversando com uma tia minha, ela me disse isso. Ela falou: eu lembro de vocês, todo mundo falava que queria ser bombeiro, que queria ser policial, que queria ser isso. E você falava: vou ser presidente da República. Eu olhei para ela e falei: sério, tia? Ela falou: sério. E é interessante, porque acaba sendo conectado com o que você me perguntou, né, Yuri? Eu acho que o propósito da nossa vida é algo que todo mundo nasce com. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito verdadeiramente que Deus nos criou todos para um propósito. Compreende? Isso faz parte do que eu acredito, mas eu acredito que lá no fim, na hora que a gente chegar diante dele, ele vai perguntar para a gente não o que a gente fez, mas se a gente cumpriu o nosso propósito, saca? Tu sabe por que eu te perguntei isso? Eu vou te explicar por que eu te perguntei isso. Eu estava fazendo umas reflexões quando eu dei início a essas lives políticas e, respeitosamente, todos os pré-candidatos, hoje candidatos, todos de cara já aceitaram os convites e eu me fiz uma pergunta muito íntima como comunicador. O que levaria um profissional que estudou, frequentou a academia, tem sua profissão, tem sua família ali reservada, se meter veementemente em uma política que a gente sabe que é muito árdua? É uma jaula dos leões, é julgamento 24 horas, seja de base, seja de oposição. E aí eu fiz esse questionamento para várias pessoas nas redes sociais e a resposta era roubar. Isso mexeu muito comigo, porque é muito infeliz a gente ter um pensamento, apesar da população brasileira estar desacreditada da política, mas ver muitas pessoas falando isso. O que levaria um profissional que ganha relativamente bem, já está colocado no mercado de trabalho, se inserir na política, muitas vezes ganhando bem menos do que ganharia no mercado de trabalho? Então isso me fez, foi uma motivação para fazer as lives políticas, para apresentar não somente os candidatos a alguns cargos políticos, como também o cidadão. Por isso que eu te fiz essa pergunta: o que te motivou a entrar na política? Porque muita gente se faz essa pergunta, né? Então, e você me desculpa, tá, Yuri? Se a gente às vezes entrar num assunto mais pontual, talvez eu seja menos prolixo, mas eu tendo a ser prolixo. Então você puxa a minha orelha e chama a atenção sem me perder aí na conversa. Mas de qualquer forma, o que eu estava dividindo, e é essa a resposta mesmo, é que na verdade isso foi um processo de entender qual era o meu propósito. Este é o meu propósito, Yuri. Esse é o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é ser alguém que passe a régua em todo esse processo, compreende? Eu trabalho com marketing político digital, eu trabalhei lá na Câmara com a Bíblia, com o Velaton, com toda essa galera da oposição, tive a oportunidade de ganhar a experiência de ver onde eles erraram, aonde eles acertaram, essa realidade cabulosa que você está falando mesmo, que é muito pesado, né? E eu hoje entendo que é o meu propósito, até porque eu fui munido das ferramentas para isso, compreende? Por exemplo, eu não posso falar que esses caras que passaram pela Câmara antes de mim, da oposição, não foram bem, foram muito bem. Eles abriram caminho para essa geração que agora está chegando, e principalmente o Abílio, o Velaton estarem tão bem nas pesquisas, é uma resposta, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre avançar, reconhecer, parabenizar, agradecer, mas avançar. Então, por exemplo, vereador da oposição não consegue resolver o problema do bairro, né? Tem um problema com asfalto, tem um problema com a iluminação pública, ou o serviço público de transporte, ou as UPAs, não importa. Não tem um atendimento satisfatório. Um vereador da oposição não consegue resolver. Por quê? Porque não chupa o saco do prefeito, e aí tem que ficar ali mendigando e não vai ser atendido, porque o prefeito quer prejudicar quem não faz a vontade dele. Pelo menos é a realidade hoje, né, nessa gestão do Manuel Pinheiro. Ponto e vírgula, Yuri. Ponto e vírgula. Sou um profissional de marketing político digital formado nas trincheiras da falta de dinheiro, Yuri. Pelo amor de Deus, hoje um vereador em Cuiabá tem 40 mil reais em cargos para você construir uma estrutura. Yuri, você é artista independente igual eu, porque eu sou político, mas eu sou um artista independente da política.
Você é um artista independente. Com 40 mil reais, você não constrói o maior portal de notícias do estado de Mato Grosso, Yuri? Segundo, tranquilamente. Pois é, então é isso que eu estou querendo dizer. Segundo, são 18 mil reais de verba indenizatória que a galera não presta conta. Não presta. O que eles fazem? Não estou falando todos, tá? Mas a grande maioria ou paga, né, cabos eleitorais nos bairros, financia projetos sociais que são currais, ou pior, coloca na poupança. Se você calcular 4 anos vezes 18 mil, nós estamos falando de quase 1 milhão. Como que um cara igual eu, um cara igual você, um cara da nossa geração vai concorrer com um cara que fez uma caixinha de quase 1 milhão com dinheiro que é público? Então, uma das bandeiras que a gente defende é prestação de contas com nota fiscal. Eu vou prestar e eu vou lutar durante todo o mandato para que todos os vereadores tenham que prestar com nota fiscal. Por quê? Porque senão não faz sentido. Hoje em dia você tem que prestar conta de tudo que você gasta na campanha em tempo real. Você não vai prestar conta do DAVI. E desculpa, só para fechar, 18 mil reais, Yuri. Se você, além de ter 40 mil para estruturar o seu veículo de comunicação, se você tivesse 18 mil reais para mexer com publicidade, comunicação e etc., você não era o maior portal de notícias por ter hoje a experiência de lidar com a realidade dos poucos recursos? É isso que eu estou falando. Então, vamos avançar? Vereador de oposição não dá conta de resolver. Ponto e vírgula. Me deem essa estrutura com o aprendizado que eu tenho de baixos recursos e de conhecer como a galera trabalha, que, nossa, nós vamos fazer um barulho tão ensurdecedor em relação aos problemas da sociedade que nós vamos resolvê-los, mesmo com independência do Executivo. Desculpe, Yuri. Eu me emendo. Imagina, você tocou num assunto muito importante, porque assim, eu posso falar por experiência própria que não adianta ter altos salários, contratar jornalistas de anos de experiência de emissoras grandes se você não tem um gestor que entende de comunicação. Estou falando do exemplo que você deu no portal de notícias, porque você simplesmente vai trocar A por B, a audiência vai continuar baixa, a credibilidade também não vai existir e tudo que você construiu vai por água abaixo, porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter pessoas, tem que ter gestão, tem que saber para onde vai caminhar e como vai caminhar. Isso aí a gente vê diariamente, eu posso dar esse exemplo nato na comunicação aqui de Mato Grosso. Mas vamos lá, Felipe, esse ano você está no seu métier. Com a pandemia, a digitalização da campanha vai ser praticamente 80% a 90%. Você tem um passo adiante porque é um especialista nisso. Como é que você pensa em resolver os erros das campanhas anteriores e potencializar os acertos nessa campanha de 2020 para conquistar o público cuiabano? Eu vou te dizer que nas anteriores, primeiro que eu na verdade não conhecia tanto, né? Foi um aprendizado. E acho que na próxima eu vou olhar e vou perceber que também não conhecia tanto. Mas hoje, além de ter muito mais conhecimento na área de marketing digital, eu também tive a experiência, a grata experiência de ter trabalhado com o Velaton, com a Bíblia, que são pessoas com o pé no chão. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi com esses meninos, entre aspas, que não são meninos, são homens capazes, tanto é que, né, nós vimos o que aconteceu, a notícia durante esses 4 anos foi o trabalho deles. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi com eles é pé no chão. Né? Então, antes, primeiro, Yuri, até para deixar claro, eu estava num partido que não tinha condições de bater quociente. Então, por exemplo, minha primeira campanha para vereador, para ser eleito, eu precisava fazer 12 mil votos. Então, o voto útil nunca ia ser para mim. A pessoa vai votar em uma pessoa que não tem como ganhar, né? Para deputado federal, a mesma coisa. Eu fui o mais votado do partido nas 2 eleições. Pouquinho voto, porque era um partido ainda desestruturado, um partido pelo qual eu tenho muito carinho, inclusive, tá? Mas esse ano, o que nós estamos fazendo, tá, Yuri? Primeiro, nós estamos mesclando o marketing digital com a comunicação pessoal, porque isso é uma coisa que eu aprendi com alguns mestres. Em resumo, não existe campanha na internet, tá? Existe campanha. A internet ela é um veículo, igual o Santinho igual a Visita todos são veículos, então a internet ela é um veículo. Né? Então nós precisamos usar a internet com essa clareza. Então até aqui nas outras campanhas o que eu fazia? Estou conversando contigo, né? Mas eu, por exemplo, fazia a mesma coisa. Eu conversava com o cidadão e dizia para ele o que eu pensava, o que eu não concordava, as soluções que eu propunha
e acabou. Né? Então, assim, não havia essa clareza de engajar pessoas, de construir uma participação, né, das pessoas nessa caminhada. Então, até para quem estiver assistindo, para quem vier a assistir, já faça esse convite. E essa é até uma resposta também, tá, Yuri? www.felipecorreia.com.br, o link está lá na minha bio. Você se cadastra para a gente poder contar contigo, contar com a sua participação para que a gente possa avançar. Então, em resumo, tá, Yuri? Isso eu aprendi com o Velaton. Com o Felipe Velaton em específico. Eleição se faz com pessoas. A internet é um veículo, mas nós precisamos engajar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam no que a gente acredita e, principalmente, né, que elas comprem esses compromissos e participem com a gente. Porque, Yuri, no final das contas, não são likes que contam, né, são pessoas que votam. Então, o grande aprendizado das outras eleições para essa, graças à experiência de ter trabalhado com esses caras, inclusive o Van Clay, que está entrando aí, que foi deputado estadual, que deu palestra no Protagonize para a gente, um baita profissional, ele é um cara que explica muito disso, tá? Nós precisamos engajar pessoas. A internet ela é só um veículo. A internet ela chega onde a gente nem imagina, né? Ela registra momentos Sim. que realmente a gente nem imagina que algumas pessoas registraram, e hoje todo mundo tem o poder de opinar, né, e de compartilhar. Então, isso, Velaton, Abílio, todos vocês fizeram muito bem nesses 4 anos aí de Câmara, que foi realmente chegar até o eleitor e mostrar algumas verdades que, às vezes, há 20, 30 anos atrás, era impossível chegar nessa velocidade e nessa qualidade de imagem, de informação. Isso eu parabenizo muito vocês. Vamos falar de um assunto bem delicado que eu sempre venho falando com alguns candidatos a vereador, que é o seguinte: a relação da Câmara Municipal com a Prefeitura de Cuiabá. Hoje é uma relação muito tumultuada, não só desses dois órgãos, mas também a Prefeitura com o Estado também é muito conflituosa. Só quem perde é o cidadão. Você estando lá na Câmara, como é que você imagina não ter um prefeito como muita gente fala que é o chefe, mas ter um prefeito que vai somar junto e crescer em prol de uma cidade? Então, na verdade, Yuri, essa tem que ser a realidade. Né? Essa tem que ser a realidade. Não é correto fazer oposição por oposição. Na verdade, as pessoas precisam entender, não as pessoas, mas os agentes políticos, os pretensos agentes políticos, eles precisam entender que existe uma diferença aí. O que diferencia um estadista, em resumo, tá, Yuri? Porque a verdade é que a grande maioria dos nossos agentes políticos e pretensos agentes políticos, eles são pessoas que têm como foco final o voto. Eles só se preocupam com ter voto, com se reeleger, com se perpetuar. Toda essa questão de verba indenizatória que a gente está conversando tem a ver com isso. Né? Então, assim, fazer oposição por oposição é você querer ter destaque, querer, enfim, né? Esse é o fato. Ah, mas Felipe, você está criticando a oposição na Câmara? Não, né, Yuri? Você viu as mesmas cenas do paletó que eu, né? Aquele dinheiro é do Popó, tá bom, pelo amor de Deus, né? Então, assim, existe um fato. Nesta gestão, a Prefeitura de Cuiabá é uma prefeitura, é uma gestão corrupta, tá? Existem as imagens do paletó, que são anteriores, mas dizem muito sobre quem está no comando, mas existiram incontáveis escândalos. Aluguel fantasma, UTI fantasma, fizeram secretaria de 300 anos, não fizeram comemoração. Quanto custou aquela secretaria? Né? De semáforo, tudo que você imaginar, cara, foi uma gestão marcada por escândalos. E isso não é à toa. Esse dinheiro vai desaguar agora no período eleitoral. Existem poucos políticos que roubam, não poucos, mas não são todos os políticos, ou a maioria, que roubam para enriquecer. Os peixes grandes, eles roubam para bancar o período eleitoral e para bancar quem pede voto para eles, vereador, candidatos a vereador e etc. Por quê? Porque não existe um momento melhor para lavar dinheiro do que o período eleitoral. Você vai declarar a compra de voto? Né? E eu só estou falando isso porque, Yuri, no final das contas, esta legislatura, os vereadores que foram da oposição não fizeram oposição por oposição. Eles enfrentaram uma maioria que agora vai ter uma série de benefícios, mas principalmente teve
4 anos empregando cabos eleitorais dele, centenas, milhares. Pô, como que você compete com um cara que ficou com 100, 200, 300 cabos eleitoral empregado 4 anos com dinheiro público? O cara vai pedir voto, né? Então, esta legislatura, a oposição, ela brigou porque havia um motivo. Motivo, não dá para ser inocente com o cara que aparece em rede nacional derrubando dinheiro do paletó e fala que a verdade vai aparecer e não dá explicação, tá? Isso é um fato. Agora, num outro momento, digamos que o Velatão e o Abílio, se for da vontade de Deus, e eu gostaria que fossem, sejam eleitos, tá? São meus amigos, são pessoas em quem eu confio, mas eu preciso fiscalizar o trabalho deles, certo? Vamos dar um outro exemplo para não ficar muito complicado, porque são meus amigos, né? Digamos que o Roberto França e o Bucique se elejam, ou digamos que o Maestro Fabrício e a Gisela se elejam, né? Que são pessoas por quem eu tenho respeito, né? Não são da minha chapa. Qual que é o nosso papel? Vereador tem que fiscalizar. Fiscalizar os serviços públicos, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar a execução do orçamento, fiscalizar. Ele cuida do dinheiro do cidadão. Se houver algo errado, num primeiro momento ele vai chegar para o executivo e vai apontar isso. Eu não preciso necessariamente descascar o executivo, mas eu preciso resolver. A não ser que seja alguém contínuo, né, para essa banditagem igual o atual prefeito. E não adianta você querer conversar com ele, né? Agora eu vou te... Pode falar. Agora eu vou te... Em resumo, só para resumir, Yuri, nosso relacionamento com o prefeito, seja quem for, sendo uma pessoa digna e que tenha interesse em resolver os problemas, vai ser de apontar soluções, apontar os erros que precisam ser corrigidos e, principalmente, buscar com a prefeitura a resolução dos problemas da comunidade, dos bairros. Não vamos ficar em enfrentamento. É porque hoje a prefeitura atual é um contexto muito diferente, tá bom? Fiscalizar é a principal ação da Câmara, mas vamos falar um pouquinho aí dessa imagem da fiscalização que foi durante esses 3, quase 4 anos aqui decorridos. Até falei isso para o Abílio também na live que a gente fez. Como que você vê esse enfrentamento direto, principalmente do Abílio, o Velatão também fez, Bucique também fez, Dilemário também fez, mas você acha esse enfrentamento válido, não só porque você simpatiza, são seus amigos, ou você acha que é prejudicial esse enfrentamento combativo, de entrar numa secretaria, de subir num ônibus e mostrar, ou você acredita que é o que o cidadão quer ver? Olha, o cidadão quer ver. Você trabalha com a internet, você sabe que a galera, né, gosta de ver treta. Né? Treta funciona na internet. Mas não é esse o caso não, tá, Yuri? Só para constar, eles são meus amigos, são pessoas que eu gosto, que eu confio. Mas foram meus adversários em 2016. Né? Eu fui candidato a vereador. Então, o que nos uniu, na verdade, não só eles, mas Diego, Dilemário, Bucique, todos esses da oposição, o próprio Lilo, que é um cara que eu tive a grata surpresa de conhecer, um gentleman, sabe? Que é primo do prefeito e teve a coragem de se posicionar, né? Todos eles falam, sabe o quê? Unidos pelo paletó. Por quê? Porque originalmente eles são adversários, né? Assim como eu e os meninos. Então, assim, você está perguntando se foi válido, correto? Eu te pergunto por quê? Porque é o seguinte, até emendar em outra pergunta. Saiu as últimas pesquisas aí que Emanuel tinha mais de 30% de predileção, né? E o Abílio está crescendo cada vez mais juntamente com o Velatão. Mas você acha que esse tipo de ação, criticado por alguns e aplaudido por outros, até que ponto é o equilíbrio de enfrentar uma secretaria, de enfrentar um secretário, a polícia, como já teve vários casos em relação a isso? Eu questionei isso com o Abílio, porque a população ela é um pouco dividida em relação a isso. Mas será que, no ponto de vista, não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, como eu estava lá dentro, Yuri, eu conheço todas essas situações. Por exemplo, quando o secretário de Ordem Pública, que é um coronel, que é pai de uma pessoa, de meninos que jogaram bola comigo, tem o máximo respeito, inclusive por causa dos filhos, né? Quando ele foi lá e empurrou o Velatão, bateu boca com o Abílio e etc. O que eles estavam fazendo era fiscalizando lá o pronto-socorro.
Por que o secretário fez isso? Porque eles conseguiram, a prefeitura conseguiu na justiça tirar o direito dos vereadores de fiscalizar em loco. Entende? Eles conseguiram derrubar a constitucionalidade de uma autonomia que o vereador tinha de fiscalizar em loco. Então aí ele tinha o direito legal de botar os vereadores para fora, né? Você sabe, Yuri, que faltam insumos. Faltavam, principalmente antes da pandemia, não é agora uma questão recente, faltavam insumos, faltava remédio básico, faltava gás, faltava coisa básica. O que os vereadores estavam fazendo? Estavam respondendo à população que estava acionando eles, muitas vezes pela internet. Pelo amor de Deus, vem aqui no pronto-socorro que eu estou tendo que atravessar a rua para ir numa farmácia, porque senão eu não consigo medicar meu parente que está aqui no pronto-socorro. Né? Então, assim, por que é que há esse embate, tá, de versões? Tá, Yuri? Isso é importante. O prefeito, ele tem uma aprovação? Tem. Isso é fato. Onde que ele tem essa aprovação, Yuri? Principalmente na periferia. E tem essa aprovação, e eu estou falando do CPA, tá? Só para constar, eu sou nascido e crescido no CPA, não é uma crítica. Na periferia, de uma forma geral, existe sim um nível de instrução mais baixo, uma capacidade de avaliar com mais criticidade as notícias que são veiculadas na imprensa. Você é jornalista. Você sabe que o prefeito gasta 30 milhões, 25 milhões por ano de anúncio. Você trabalha com o YouTube, você sabe que a maioria dos portais de notícia do estado de Mato Grosso não conseguiriam sobreviver só com anúncios e com cliques. Concorda? Massa. Então, o que é que mantém a maioria desses portais e sites de notícias? Anúncio público. Se o cara paga a redação, paga financiamento do carro, o aluguel do portal, com o dinheiro que vem da prefeitura, ele vai criticar o prefeito? Não vai. Então, se a população que está lá na ponta não tem criticidade para avaliar isso, eles começam a entender que, na verdade, é um bom prefeito. Segundo, o prefeito saiu espalhando pela cidade praças. Praça é o quê? Você vai lá, taca cimento, não resolve a questão da arborização e no final das contas, abandona lá uma estrutura. Por que fez um monte de praça e não terminou um monte de UPA que está inacabada? Porque UPA você tem que contratar os médicos. Você tem que estruturar a UPA. Ele vai lá no bairro, com muita facilidade, pode superfaturar uma praça, entrega a praça em um monte de comunidade. Então, no final das contas, foi feito um trabalho muito bem pensado pelo prefeito, por sua equipe. Para quê? Para ganhar aceitação nas áreas da cidade em que as pessoas têm um pouco menos de criticidade para avaliar os noticiários. Mas se você pegar a área mais central, se você pegar o que seria o nosso plano piloto, com o IDH, com uma instrução um pouco maior, a rejeição do Emanuel é gigantesca. Então, os vereadores que fizeram esse enfrentamento até agora, eles fizeram só por repercussão? Não. Eles fizeram, sabe por quê? Não é pela aprovação da galera do centro, porque talvez, do ponto de vista eleitoral, fosse muito mais interessante ter a aprovação dos outros 80% e ter um monte de cargo na prefeitura. Na verdade, eles fizeram isso por um imperativo de consciência. Da mesma forma como quem votou contrário ao afastamento e à cassação agora e da outra vez, bicho, esta pessoa tem consciência, Yuri? Porque a Justiça Federal já disse que as provas são robustas, que o Emanuel não conseguiu comprovar que o dinheiro era de outra pessoa, que só ele na fila que não estava recebendo propina. Todo mundo estava recebendo propina e ele apareceu ali de gaiato, né? Então, assim, daqui a pouco esse cara vai ser preso. Daqui a pouco esse cara vai ser preso, do mesmo jeito que foi com o Silvaldo, do mesmo jeito que foi com o Riva. E esses vereadores estão contando com, primeiro, a falta de criticidade, mas principalmente a falta de memória do povo cuiabano. Mas eu sou pré-candidato também, Yuri, para não deixar que ele se esqueça. Com certeza. E, Felipe, é muito delicado... Pré-candidato não, correção, candidato. Não estou acostumado a falar pré-candidato.
Candidato até. Aliás, você foi o primeiro banner que eu coloquei como candidato já, né? Depois da confirmação. Mas deixa eu te falar, você falou um assunto muito interessante que poderia até ser uma pauta para vocês trabalharem dentro da Câmara futuramente, que é a questão da comunicação mesmo. São gastos milhões de reais em comunicação e eu vou te falar mais, sem querer ser pessimista, isso não vai mudar. Hoje tem os sites que são bancados pela prefeitura e tem os sites que estão sendo bancados por aqueles que estão querendo entrar na prefeitura. Então, assim, você tem isso muito marcado no compartilhamento de matérias, na marcação de matérias. Eu converso com jornalistas, não só aqui de Mato Grosso, como de outros estados diariamente, e isso é cíclico. A comunicação, eu sempre falo que é um poder. Se as pessoas, se os políticos não souberem trabalhar ela de uma forma ao máximo respeitar a democracia, só vai reverter os papéis, entendeu? A oposição ganha, vem a leva de sites que apoiou a oposição e aqueles vão ficar sem grana. Então é um efeito muito delicado que só quem sofre é a população da cidade. Então é bom a gente, enquanto comunicadores, rever esses conceitos e transformar os meios o mais democrático possível. Porque eu ainda acredito na democracia, Felipe. Inclusive, vou te perguntar isso. Você fala bastante sobre democracia. Como é que você vê isso hoje em dia? Então, antes de entrar nessa resposta, eu só vou te dizer, isso é uma bandeira da minha campanha, tá, Yuri? Está lá no meu site. Eu faço questão de dizer, para ficar registrado nesse audiovisual aqui, isso aqui é uma bandeira de uma vida. Não só esta, mas hoje como funciona? Você presta conta do dinheiro gasto com publicidade. Aí uma agência de publicidade, ou mais de uma, ganha a licitação. O que você presta conta? Quanto de dinheiro de comunicação que foi para a agência de publicidade. Como se a agência de publicidade não seguisse ordem da prefeitura para falar quanto que vai para cada um. Se você pegar a lista, que é uma lista em off, que você só consegue na justiça, você vai perceber que tem alguns portais de notícia que recebem... Cara, eles têm menos acesso que você, se brincar, Yuri. E recebem no topo da pirâmide. Entende? Felipe, eu só estou falando isso... É isso que eu ia te falar, porque assim, eu passei por alguns sites depois que eu saí do meu último trabalho, que foi o que eu lancei aqui em Mato Grosso, e com 5 meses a gente atingiu 1 milhão de visualizações no YouTube. Coisas que tem sites de 3, 4, 10 anos que estão em 100 mil, ainda 200. Por quê? Porque a gente leva a informação para quem quer ouvir o que quer ouvir. O papagaio que fala do amante é tão importante quanto a política do Bolsonaro. A população quer se nutrir de informação, seja ela qual for. E eu vou te falar mais. Logicamente não vou citar nomes porque seria antiético, mas tem sites de notícias que você chega de manhã e eles falam. Fala 3 matérias boas de fulano, mete o pau em ciclano. E aí esses jornalistas, meu caro Felipe, vão ficar 20 anos na vida atrás de computador, ganhando 3 mil reais sem conseguir crescer na vida. Porque vão ficar reféns de donos de site que estão com Hilux, viajando para todos os países e mantendo o site de PI, de prefeitura, de governo do estado, de assembleia. Eu prefiro vender cocada, como eu disse para o Velaton, do que me submeter a ser baba-ovo de algum político. Mas assim, eu falo isso porque hoje eu posso falar isso. E como que você resolve isso, Yuri? Transparência. Quanto que foi para cada site? Todo mês, em tempo real. Entende? Pronto. Avalia a linha editorial do veículo e avalia o retorno que ele está tendo junto com a quantidade de acessos. Primeiro, a quantidade de acessos corresponde a quanto ele está recebendo? Segundo, a forma como ele está se posicionando em relação a isso tem conexão? E vai tomar cacete na Câmara, vai tomar cacete da população. É com transparência que a gente resolve. Não sou contrário a veículos, sou um cara que respeita muito o jornalista. Na verdade, eu só não sou radialista porque eu nasci para ser político, que minha vontade é arrumar um microfone numa rádio, mas isso precisa mudar, Yuri. Voltando para a questão da democracia, o que você me perguntou? Se você realmente, como é que você vê a democracia hoje em dia, não só no âmbito municipal, estadual, como federal também. Grandes analistas políticos questionam que nossa democracia está ameaçada. Você concorda com isso? Concordo. Eu concordo pelo seguinte, Yuri. E eu não estou falando não estou falando do presidente Bolsonaro, não estou falando de nada disso. Tá? Por favor, antes de me avaliarem mal, não estou falando disso. Inclusive, não votei no Bolsonaro. Mas eu desejo que ele termine o mandato dele e que ele tenha sucesso. Porque a verdade é que o governo dele vai impactar na nossa vida. Tá? E não votei no Lula também, eu votei na Marina.
Tá? Antes que também já comece a me chamar de esquerdopata, Ou de você direita. já ia dar um monte de pauta amanhã, ia ter um monte de pauta sua amanhã. Mas assim, Yuri, existia um autor que falava assim, Humberto Eco. Ele tem um texto que eu gosto muito, não sou um erudito, tá? Só para constar, mas porque é um texto que eu gosto muito, que chama O Fascismo Eterno. E ele fala nesse texto que a gente não pode esperar que o fascismo retorne com camisas negras ou que ele retorne com suástica. Entende? E nesse texto ele explica que o fascismo é muito sui generis. Ele não é necessariamente católico, ele não é necessariamente místico, ele não é necessariamente isso. No final das contas, é uma irracionalidade generalizada. Tá? E eu não estou falando especificamente do fascismo. O que eu estou querendo dizer, na verdade, o que é a democracia, Yuri? A democracia é uma forma de eu e você não pensarmos igual e a gente chegar a uma decisão sem ter que trocar soco, sem ter que se matar. Então a democracia, ela não resolve os problemas. O que resolve os problemas são as pessoas. A democracia, ela é uma ferramenta para que um coletivo de pessoas que não pensa igual tome decisões coletivas sem trocar soco. É muito simples, né? Então, assim, a democracia, ela funciona, Yuri, dentro de uma série de regras. Essas regras são a Constituição e as leis. Qual que é a minha visão? E obrigado por essa pergunta, porque como vereador, o meu campo de trabalho nisso vai ser muito mais conscientização, mas é só por isso que eu estou na política. Foi por isso que eu montei o projeto social, é o que me move nesse propósito. Eu entendo, Yuri, que existe hoje uma obrigação de votar. Eu vi até um comentário de alguém falando que agora você pode justificar por app se isso vai diminuir a quantidade de pessoas votando. Bem, o fato é que você é obrigado a votar, né? Mas esses 80%, 70% da população que não tem instrução suficiente, que acha que o Manuel Pinheiro é um bom prefeito, né? Essas pessoas sabem o que um vereador tem que fazer, o que um prefeito tem que fazer, como funciona a estrutura do Estado, não sabem. Então, assim, qual é o papel da nossa geração, Yuri? Do que é que eu sou um porta-voz acima de qualquer bandeira? Nós precisamos ensinar na educação básica o que cai de direito constitucional num concurso de nível médio. Ah, como assim? Não estou falando de política na escola, não estou falando de partido na escola, não estou falando de nada disso. O que cai no primeiro ano da faculdade de Direito, de Direito Constitucional. Isso! Porque o que é cidadania, Yuri? Até meu partido, né? Mas o que é a cidadania? Cidadania não é você ter direitos e obrigações. Porque uma criança que nasce, não tem consciência de nada, ela tem direitos. E obrigações os pais têm, porque são responsáveis por ela. Cidadania, Yuri, é você ter consciência dos seus direitos e deveres e entender a estrutura jurídica na qual você está inserido. Então, assim, na prática, tá, Yuri? Eu acredito na democracia demais. Não existe outra solução encontrada para que a coletividade tome decisões, fora totalitarismo. Então, quando eu falo de fascismo, eu estou falando, na verdade, de totalitarismo. Acreditar que vai vir alguém, vai resolver os nossos problemas, que é uma herança da nossa monarquia, da nossa mentalidade, isso não é democracia. Ah, eu quero eleger um cara que vai resolver todos os problemas. Irmão, vamos voltar para a monarquia. Vamos voltar para a monarquia, né? Agora, democracia é participação ao escolher, é participação ao substituir. E como que você prepara as pessoas para votar melhor e para fiscalizar as pessoas que elas elegeram? Ensinando o básico. Então, ela está ameaçada por isso, porque a sociedade, infelizmente, grande parte da sociedade está enxergando a crise política, né, dos agentes políticos com os seus guarda-roupas cheios de esqueletos escancarados, está entendendo que essa crise
dos políticos, esse escancaramento da realidade podre da política, que você conhece também, Yuri, está entendendo isso como o descrédito da democracia. O que eu defendo é que a democracia ela é um veículo, ela é um meio para tomar as decisões. O problema está na escolha desses representantes e na incapacidade do cidadão de escolher melhor e de fiscalizar. Então, como que a gente resolve e salvaguarda, impede que a democracia se esvazie como algo com valor? Porque esse é o ponto. Né? A sociedade precisa entender o valor da democracia. Como que você faz isso? Ensinando na escola todo cidadão, toda criança, o básico, para ela entender a estrutura do Estado, os direitos e obrigações dela, para que serve legislativo, judiciário, executivo, para que serve cada cargo. Por quê? E eu já vou fechar, tá, Yuri? Mas por quê, Yuri? Nós estamos falando de pessoas com baixa instrução? Não. Um médico, né? Ele pode ser tão cego em relação à estrutura do Estado, ao papel de cada um dos poderes, quanto ser analfabeto. Essa é a verdade. Tem juízes que estudam as leis que são cegos. Então, mas no caso do juiz, aí na verdade talvez já seja um problema de posicionamento. Mas o fato é que nós precisamos dar isso para as pessoas, porque aí o médico vai saber, mas principalmente uma criança que não levou a sério, não tinha estrutura a escola e saiu da escola sem saber português direito, sem saber matemática direito, ela sabe o mínimo, para que serve o vereador, para que serve cada um dos poderes, seus próprios direitos. Você sabe qual que é a verdade? Isso vai impactar não na vida dela, vai impactar na minha vida, na sua vida, porque ela vai votar. E a verdade é que, mas isso pode ser aprendido em casa, não precisa ser aprendido na escola, não cai no vestibular. Como que pais que não sabem isso vão ensinar isso para os filhos, Yuri? Então, assim, a solução para a nossa democracia é a nossa geração abraçar essa bandeira e ensinar para as próximas gerações o básico para votar direito, com consciência e para fiscalizar quem a gente eleger, quem eles elegerem, né? É claro que isso são décadas, mas a gente precisa abraçar. Certeza. Você falou um raciocínio fantástico. Eu sou formado em educação também, sou adepto de que o maior problema do Brasil e de vários países do mundo é a falta de educação nas escolas, essa cidadania. O partido de vocês, eu comentei isso com o Verlaton, ele tem essa questão aí do voto não obrigatório e eu acredito nisso também, porque eu acredito que quando o cidadão ele cresce com a consciência global, com a consciência de onde ele vive, ele se sente obrigado a votar para contribuir com o meio que ele vive. Ele não é imposto a fazer aquilo. Então, parabéns por essa ótica aí da educação, que eu acho que ela resolve vários outros problemas sequenciais, como saúde, violência. A educação é a base. Um governante que não pensa a priori na educação, ele está pensando em outras coisas do que não é em política. Mas a gente tem 10 minutinhos, Felipe. Eu quero terminar, para dar tempo de você falar com tranquilidade, que a live boa é aquela live que passa rápido, a gente nem sente. Mas eu queria que você falasse para mim quem que é o senhor Américo Correia, a Catarina, a sua mãe, qual a importância da família para você nesse processo de construção como ser humano, como político. Até porque também você recentemente colocou algumas frases, né, na internet, como o filho pródigo, né, que já errou, já teve alguns problemas no passado e queria transformar isso agora no futuro. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Oi, oi. Felipe vai voltar, vamos esperar que ele volte. Pessoal, são 19 horas e 49 minutos aqui em Cuiabá, capital de Mato Grosso, uma live pegando fogo sobre política com Felipe Correia, candidato à Câmara Municipal de Cuiabá, ao cargo de vereador. Então estamos falando aí de todos os intempéries, os projetos políticos que servem também para a tua cidade. Vamos esperar ver se ele volta para a gente fazer as considerações finais e, mais uma vez, agradecer a audiência de vocês ao vivo, a audiência de vocês que estão vendo depois no YouTube, no LTV Brasil. Entra lá para você se informar, tem entrevistas exclusivas, tem entretenimento, tem variedades, tem fofoca, tem política, porque aqui é jornalismo de verdade. É jornalismo
e entretenimento juntos. E eu faço para você que está assistindo, manda sua pauta, vai no meu privado, fala assim, Yuri, eu gostaria tanto de discutir outros assuntos que a gente discute com você também, viu? Muito obrigado. Felipe está voltando aqui, vou chamá-lo novamente para a gente finalizar. Política é isso, dá essa adrenalina, até a internet cai. Me passaram a radeira aqui, Yuri, me desculpa. Na melhor parte, mas a gente tem aí 7 minutinhos para concluir a live. Felipe, vou repetir a pergunta, não sei se você ouviu, sobre o senhor Américo Correia, sua mãe, sua mulher, a Catarina. Qual a importância da família para você na construção de um ser humano melhor? Porque recentemente você fez uma reflexão nas suas redes sociais, falando aí que como filho pródigo já fez muita besteira, já desperdiçou muito seu tempo. E isso eu acho tão bonito as pessoas falarem sobre isso e falar no quem eu sou hoje, né? E, consequentemente, Deus que está incluído aí nesse processo, né? Quem são essas pessoas para você, Felipe? Primeiro, Yuri, Deus é bom. Deus é bom. Acho que, assim como todo mundo, eu já tive um relacionamento muito conflituoso com meu pai, né? Eu fui um filho muito rebelde, né? E hoje meu pai é meu coordenador de campanha. Hoje meu pai é meu maior parceiro nessa caminhada, né? E é uma caminhada sem dinheiro, é uma caminhada de fazer a arte, de fazer o vídeo, de fazer a ligação, de colar o adesivo e ele junto, né? E repito, Deus é bom, bicho. Porque o que eu posso dizer, cara, é que Deus é bom. Eu sei que parece algo assim, né? Mas é porque eu já perdi tanto tempo na minha vida, há 9 meses, quase 11 meses atrás, minha então namorada ficou grávida, certo? Minha mãe é evangélica, dessa área da nossa terra, meu pai é católico, e eu sabia exatamente o que fazer, irmão. Eu sabia exatamente o que fazer, Yuri. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu virei para minha namorada e falei, amor, vamos casar? Vamos casar porque Deus abençoa. Vamos casar porque nós vamos fazer um compromisso. Vamos fazer um compromisso de ficar junto. Vamos fazer uma aliança com Deus de se respeitar, de se tratar bem, porque, vamos ficar para sempre junto. Mas daqui a 40 anos, 30 anos, se eu estiver vivo, se Deus quiser, é muito difícil você conviver com uma pessoa que você passou a vida inteira brigando, né? Então, nada melhor do que um compromisso, do que a consciência de que eu vou permanecer com essa pessoa. Então, decidimos, fomos lá no cartório, casamos no cartório, fomos lá na salinha do pastor Isaías, da Batista, que a gente frequenta, casamos na salinha, né? Para não falar, eu fui almoçar com minha família, com a família dela, pai, mãe, irmãos, para não falar que eu não paguei nenhum frango depois do casamento. E eu até brincava, falava assim, gente, vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa na hora que dá 10 anos de casamento. Sabe por quê? Parabéns, aguentamos 10 anos, falta só o resto da vida, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu sabia que com todos os altos e baixos, meu pai e minha mãe permaneceram e me deram referência. Saca? Me deram referência, me deram conselhos, me deram a presença deles. Então eu sabia para onde correr. Então é até nesse sentido que eu digo que Deus é bom, cara. Porque eu não merecia nada disso. Hoje eu tenho, não merecia no bom sentido, entende? Tipo, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma casa. Eu sei que dentro da minha casa, a minha filha, sou pai de menina, como Deus tem senso de humor, né? Mas na minha casa, o que a minha filha vê de como eu trato a minha esposa, o que a minha filha vê de quem eu sou de verdade, não aqui no Instagram, é esse tipo de homem que ela vai aceitar na vida dela. Então, o que eu estou querendo dizer é, a família, para fora de qualquer clichê, a família é a referência básica. Na nossa geração, principalmente daqui para frente, infelizmente, por falta de consciência das gerações anteriores e talvez da nossa, as pessoas estão terceirizando a criação. Antes era para a televisão e agora, para piorar, é para a internet. Né? Eu já vi pesquisa de que o acesso à pornografia caiu para 9 anos de idade como início. Isso aí tem efeito na cabeça das crianças de abuso sexual, cara. Saca? Em resumo, o que eu estou querendo dizer é, o que é a família, cara? A família é a construção do que eu e você somos,
do que há de bom e do que há de ruim também, e a gente, graças a Deus, pode corrigir. E quando chega a nossa vez, é a nossa vez de também ter essa consciência de que o núcleo familiar, a forma como eu vivo com a minha esposa, a forma como eu trato a minha esposa, é a construção das bases, da referência da minha filha, dos filhos dela, dos filhos dos filhos. Então, assim, o que são meus pais? Para mim, o que é a minha família? Para mim, uma referência incrível, um presente de Deus. O que é a minha família, a minha filha, a minha esposa? Eles são a minha vida. Eles são a minha missão primordial. Que eu seja bem sucedido e consiga ir até o fim e cumprir minha missão na política, mas sem nunca abrir mão da minha missão principal, que é ser pai, que é ser marido, que é ser exemplo dentro de casa. Com certeza, Felipe. Eu fiquei empolgado com a minha fala aqui. Olha, eu recebo tantas coisas positivas depois dessas lives, porque as pessoas vêm falar comigo, falando assim, Yuri, eu conheci um lado do fulano que eu não conhecia. Eu conheci um lado mais descontraído do político que eu achava sério. E a ideia dessa live política é essa mesmo. É descontração de falar de assuntos sérios, relevantes, mas também do dia a dia. E Felipe Corrêa, 33 anos, cidadania, pela primeira vez eu posso falar isso. Diga o seu número. Meu número, Fabiano, que chegou aí também, a todo mundo que assistiu, que vai assistir, meu número é 23.000. Peço seu voto, peço sua confiança para ser a sua voz e, por favor, acesse o nosso site, está lá na bio para participar com a gente e chegando lá, você não precisa nem bater. A porta do gabinete vai estar sempre aberta. Yuri, só para fazer uma correção em cima de tudo, não uma correção, mas um apontamento em cima de tudo que eu falei, tá? Deus é bom, porque tudo isso que eu estou falando para você não era o que me dirigia na vida, tá bom? Então o que eu estou dizendo é que Ele é bom de resgatar, porque me resgatou sem que houvesse merecimento. Você falou de amor, e Deus é amor. Se você falou de amor paterno, amor familiar, amor ao que você gosta, amor à transformação, é isso que importa. A gente tem 2 minutinhos. Felipe, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade. Você que não conhece o canal, eu vi que perguntaram aí, vereador de onde? De Cuiabá. Nós somos vistos pelo Brasil inteiro, mas essa live serve para qualquer parte do Brasil. O ano eleitoral é muito bom a gente discutir política, olhar pensamentos diferentes para que a gente se torne um cidadão realmente participativo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disposição. Muita sorte nessa campanha. Continue sendo transparente o máximo possível, que só você tem a ganhar. E força, fé na vida, que a gente está aqui. As portas também estão abertas. Yuri, você não pode responder, mas peço seu voto, tá? 23.000. Garanto pra você que... Ninguém tá pedindo voto pra mim. Garanto pra você que jamais vou te envergonhar. Abração, tamo junto. Qualquer coisa que você precisar, toca aqui que a gente vai abrir as portas também. Boa noite, que Deus abençoe todo mundo que tá assistindo a gente aí. De extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.